Vamos dar uma olhadinha então em detalhe neste xadrez, quem indicou quem? Vou pedir a Natália a nossa arte para vocês darem uma olhadinha nas pessoas. Alexandre de Moraes indicou, é o grande responsável pela indicação de Floriano de Azevedo Marques. E quem é Floriano de Azevedo Marques? Floriano foi diretor da Faculdade de Direito da USP. Ele foi muito ativo na época da pandemia da Covid-19, teve muitas manifestações, é considerado um advogado bastante progressista, especializado em constitucional, em direito constitucional. Ele não tem uma especialização tão forte em direito eleitoral, mas é o nome preferido de Alexandre de Moraes, como o Theo falou, conta com o apoio do ministro. Ali também, olha, estamos falando de André Ramos Tavares. André Ramos Tavares seria um nome natural. Ele é ministro substituto do TSE, também foi professor de Direito Constitucional e Eleitoral da USP e seria uma escolha natural. Era ligado ao ministro Ricardo Lewandowski, que deixou a corte. Alexandre de Moraes também gosta dele. Ele estaria na mesma situação da ministra Maria Cláudia Buchianelli, que acabou isolada na corte porque deu algumas decisões que foram consideradas mais ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, embora tenha técnicos dessa área de direito eleitoral que questionem isso, que achem a ministra muito técnica. Temos também Daniela Borges, que foi quase que uma surpresa nesta lista. Daniela é uma advogada da Bahia, foi apoiada, tem aí o suporte, foi indicada pela ministra Carmen Lúcia. E por fim, Edilene Lobo, também uma forte candidata. Edilene é advogada de direito eleitoral, professora também universitária em Minas Gerais, mulher negra, tem mais de 30 anos de experiência nessa área e uma ligação muito forte com o Partido dos Trabalhadores. Já trabalhou na prestação de contas do PT, advogou para o Diretório Nacional do PT e é muito próxima de Gleisi Hoffmann. Também conta com a simpatia da ministra Rosa Weber. Vamos para o nosso debate? Tainá, começo com você. O Theo fez as apostas dele ali, já trouxe a informação e já trouxe o bastidor dele. Ele está apostando no Floriano e na Edilene. E você? Eu não vou discordar. Eu e o Theo, a gente estava conversando antes aqui pelo WhatsApp, trocando essas impressões. Já fizemos uma matéria anteriormente repercutindo o que viria sobre o Tribunal Superior Eleitoral. E sim, a gente conversa em todas as frentes, tanto no Judiciário quanto no Executivo, e ouvimos falar do nome do indicado pelo Alexandre de Moraes, o professor Floriano de Azevedo, como favorito para uma das vagas. Fica agora a dúvida em relação aos outros nomes. O que é colocado nesse momento? André Ramos, sim, seria o substituto natural. Tradicionalmente, seria ele o indicado para ocupar a segunda vaga. Mas, na cabeça ali dos auxiliares do presidente Lula, não há indicação ali de duas mulheres à toa, né? Ele pode e deve escolher uma mulher para um dos postos. Até porque André Ramos, ele continuaria como ministro substituto. Então, viria uma mulher em sua vaga, faria ali Lula uma sinalização para agradar mais o PT. A Edilene surge nas rodas do judiciário mais ligado ao PT. É o nome que hoje desponta como favorito. Mas disputa a vaga com a Daniela Borges, que é da Bahia, e tem o apadrinhamento de Rui Costa, o ministro da Casa Civil, e do Jacques Wagner, líder do governo no Senado Federal. Então, a Edilene desponta como favorita, mas não dá ainda para chancelar que essa será a escolha do presidente da República. A última palavra é de Lula. E como bem trouxe o Theo Cury, a gente precisa salientar que tudo isso é pensado, esse quebra-cabeça está sendo feito no Palácio do Planalto, pensando na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, naquele caso que está mais avançado, das 16 ações no TSE, que trata daquela reunião quando Bolsonaro chama os embaixadores para questionar o sistema eleitoral.
Sim, provavelmente, segundo fontes do TSE, esse julgamento ficará somente para o segundo semestre. As dúvidas que pairavam antes mesmo dessa indicação é qual será o comportamento do agora também ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o Cássio Nunes Marques, sempre muito alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e Raul Araújo. Renata, bem-vinda ao Arena. Acho que é a primeira vez que a Renata está aqui com a gente. Pegamos ela emprestada do 360 hoje um pouquinho. Renata, como que esses nomes estão sendo recebidos aí em Brasília? E aí falam não só pelos deputados, pelo Congresso na base governista, também pela oposição, porque fica todo mundo de olho nisso daí, porque afinal todo deputado tem medo aí de processo de inelegibilidade, tem muitos deles de olho, né, com processos aí em vista, não é só o presidente Jair Bolsonaro. Como é que isso está chacoalhando aí o Distrito Federal? Boa noite a todos, Raquel. Um prazer estar aqui com vocês nesse debate. Ao nosso primeiro tema. Eu acho que, primeiro, antes de tudo, o que é importante a gente lembrar do porquê que a gente está debatendo com tanto detalhe os nomes da lista, da onde vão sair os indicados para o Tribunal Superior Eleitoral, né? Por que isso é relevante? A Tainá, depois de fazer ali essas observações muitíssimo pertinentes sobre o perfil de cada um deles e como isso pode, ao fim, influenciar no resultado final, estava colocando que o Palácio do Planalto olha essa lista e olha a sua escolha no contexto, né, mirando lá na frente os casos que podem resultar na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Existe uma expectativa muito grande sobre o julgamento, são 16 ações. Como sabemos, existe uma mais adiantada, que é essa que Tainá lembrou agora, da reunião que Bolsonaro faz com os embaixadores. Mas há um foco muito interessante que a gente tem nessa quadra sobre qual vai ser a atuação da Justiça Eleitoral, que na semana passada trouxe a cassação, inclusive, de Deltan Dallagnol. Então, qual vai ser o comportamento da Corte Eleitoral ao analisar os casos do ex-presidente e qual vai ser o impacto disso no jogo eleitoral como um todo? Então, diante disso, me parece que mais, para o nosso público que está acompanhando, né, por que é tão importante olhar com tanto detalhe esses nomes? Porque a Justiça Eleitoral, que muitas vezes já foi instada a atuar com maior rigor, o fato é que existe uma crítica recorrente e, ao meu ver, com razão, do fato da Justiça Eleitoral, por muitas vezes, ser muito leniente após a eleição, analisar o que aconteceu nela, os eventuais abusos. Houve uma tentativa, e aí já da Justiça Eleitoral sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, de passar recados de que não haveria espaço para abusos cometidos pelas plataformas, abusos por aqueles que queriam infringir as regras eleitorais, de que a Justiça seria muito dura no período eleitoral, mas para que esse recado, de fato, pare de pé, a atuação nesse ano, né, e no futuro próximo vai ser decisiva. Então, a Justiça Eleitoral vai olhar os casos e aplicar esse rigor que ela quis transmitir, ainda mais num contexto em que a gente vê o Congresso com muita disposição para fazer um movimento contrário, né? Haja vista o debate sobre a anistia das infrações eleitorais. Então, a Justiça Eleitoral tem uma missão, me parece importantíssima e muito difícil, de mostrar para a população que, sim, pode se confiar. A depender do TSE, as punições virão. Também, Renata levantou vários pontos, né? Ela levantou cassação de Jair Bolsonaro. O que esses nomes significam? Inelegibilidade, perdão. Mais próxima, menos próxima. A anistia que está sendo discutida na Câmara dos Deputados, né? Parece que tira todos os dentes do TSE. A unanimidade de Deltan Dallagnol. Enfim, ela levantou aí uma miríade de coisas para a gente discutir. Por qual você quer puxar? Boa noite, Raquel. Boa noite, Tainá, Joel e Renata. Acho que tem algumas questões que a gente precisa observar para entender a importância dessas nomeações. A primeira delas é que eu não vejo uma alteração substantiva de placar
na corte, principalmente com relação ao julgamento de Jair Bolsonaro, dos direitos políticos do ex-presidente, com esses 4 nomes aí. Desses 4 nomes, eu diria que 3 deles estão praticamente 100% convergentes com a maioria hoje do tribunal, né, que é em favor. Eu vou deixar em suspense para o telespectador refletir um pouquinho. Eu tenho você vai entender porque eu estou dizendo isso. O segundo ponto é o seguinte, são indicações políticas. Nós estamos discutindo aqui quais são os padrinhos das indicações, né? Se é o Rui Costa, se é o Alexandre de Moraes, se é a ala do PT, se é... Então, está claro que é uma configuração de corte baseada em critérios políticos. A Renata lembrou do caso Deltan, do caso das mudanças discutidas no Congresso hoje em relação à lei eleitoral. O que eu tenho de informação hoje, Raquel, é o seguinte: o presidente tem que atender Alexandre de Moraes. Essa é a prioridade dele, o presidente Lula. Por uma razão simples, ele vai desatender Alexandre de Moraes da indicação para o Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, dos bastidores, nunca foi simpático à indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga do ex-ministro Lewandowski. E é o que tudo indica que vai acontecer. Para compensar essa indicação, é muito provável, é por isso que o nome do doutor Floriano aparece como favoritaço, né, a primeira vaga no TSE, que o presidente Lula tenha que atender Alexandre de Moraes nessa seara na Justiça Eleitoral. O segundo nome, de fato, eu concordo com a Tainá, eu acho que ainda está um pouco aberto. E aí tem uma disputa política de narrativas dentro do governo, de grupos políticos dentro do governo, para convencer o presidente Lula de qual seria o melhor retrato para tirar da Corte Eleitoral. Tem uma pressão muito forte sobre o presidente Lula para que ele contemple as cotas, né, para que ele nomeie uma mulher, para que ele dê sinalizações importantes antirracistas. Então, por isso que o nome da doutora Edilene sempre aparece ali como uma favorita a esse posto, porque resolve vários problemas para o presidente Lula ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que existe a demanda do grupo político da Bahia, que é muito forte, do senador Jacques Wagner, que tem um papel de liderança na base governista, e do ministro Rui Costa, que é o principal ministro do governo, pelo menos em tese ali na articulação do Palácio do Planalto. Então, dado que é uma indicação política, acho que tem uma vaga já assegurada e outra aberta. Sobre o impacto nas decisões da Corte, eu concordo com a Renata, acho que é um momento importante para o Tribunal Superior Eleitoral reafirmar ali perante a população, a opinião pública, que é uma corte que julga com critérios técnicos, uma corte que não se curvará aos interesses do Congresso. O Centrão hoje se movimenta para diminuir o poder do tribunal. Acho que a resposta que o tribunal dará ao Centrão também será importante nesse contexto. Então, o ministro Alexandre de Moraes hoje ele é muito vocal na condução do TSE. E, sobretudo, nas questões que se referem à eleição de 22. Tem outro processo eleitoral pela frente, tem a eleição municipal, isso também é um tema de muito interesse do governo. O governo está olhando para as eleições municipais como um primeiro teste, né, pós-22, de polarização, de dimensão da oposição. Então, acho que tem outros fatores que serão levados em consideração pelo presidente na hora de decidir, inclusive, como é que será o comportamento do TSE na condução da eleição municipal. Olha, gente, ressaltando a informação importante que o Zambelli traz para vocês. Como o Lula provavelmente deve indicar Zanin, ele desagrada o ministro Alexandre de Moraes no STF, acaba tendo que atendê-lo no TSE, daí esse favoritismo tão grande de Floriano. E essa segunda vaga que fica mais em aberto. Agora, Joel, eu jogo para você a questão mais de fundo, mais filosófica, que tanto a Renata quanto o Zambelli trouxeram. Essa necessidade do tribunal de também mostrar a sua isenção diante de tudo que aconteceu no 8 de janeiro, da importância que a Corte teve nas eleições, que foi inegável, mas também diante do episódio de Deltan Dallagnol, em que foi um julgamento de ali 1 minuto e pouco, uma unanimidade que deixou muitas pessoas em suspenso. Bom, boa noite a todos. Raquel, o Bolsonaro foi provavelmente assim, o político, em mandato ainda por cima, que mais diretamente atacou o TSE ao longo de 3 anos do seu mandato. Afirmando que as urnas estavam fraudadas, afirmando inclusive que havia conluio com o candidato da oposição. Esse era o conteúdo da tal reunião com os embaixadores. Não nos esqueçamos disso, não foi uma coisa genérica sobre a urna. Ele disse com todas as letras que o Lula estava em conluio
com o TSE para ganhar as eleições de forma fraudada, né? E usando a estrutura pública, inclusive, para veicular essa sua mensagem de campanha. Então, foi o presidente, o político, que mais atacou o TSE. Agora ele está em vias de ser julgado pelo TSE. E eu estou com o Zambelli nesse ponto. Assim, acho muito difícil que qualquer uma dessas indicações aí vá mudar esse resultado. Parece assim, o Bolsonaro fez tudo o que podia e o que não podia para tentar se reeleger, entre elas, essa tal reunião dos embaixadores. Então, acredito que quase seja quem for os indicados aí, ele será condenado e terá sua inelegibilidade, ainda mais nesse momento de agora. Nesse momento em que a gente está vendo um TSE que se reafirma, que alargou, inclusive, a sua interpretação da inelegibilidade para pegar o Deltan. Aquilo lá foi novo, hein? Duvido que, tendo colocado o Deltan, tratado o Deltan de forma tão dura, com unanimidade, que a gente veja o Bolsonaro sendo tratado com leniência, quando me parece que as violações dele nem precisam de alargamento algum da interpretação da lei para ser votada. Então, acho que o raciocínio é perfeito, há um reconhecimento, há uma percepção de que, olha, foi graças ao Alexandre de Moraes que a gente teve eleições limpas ano passado. Em momentos decisivos do dia e do dia seguinte, o Alexandre de Moraes esteve ali para garantir a lei, a ordem, a estabilidade e que todas as regras fossem seguidas. De algum jeito ou de outro, o governo me parece que reconhece, olha, existe alguma dívida ali. E o outro ponto, o governo também é muito cobrado, além das indicações, ele é muito cobrado pela população, pelo eleitorado, na questão da representatividade. De nomear mais mulheres, de nomear pessoas negras, e tudo indica que não vai acontecer isso no Supremo. Então, me parece que o nome de Edilene Lobo também surge assim com muita força. Ela une um monte de características positivas. Ela é especialista na área, ela tem um apoio interno do próprio PT, da ala da Gleice, que talvez esteja se sentindo também perdedora em algumas discussões, por exemplo, no plano econômico, que a gente viu ao longo das últimas semanas no governo, e ela traz a questão da representatividade. O governo já mata vários coelhos com uma pedrada só, portanto, me parece também uma candidatura forte.